Shalom, shalom, graça e paz. 27/7/2023, estamos chegando no final de mais um mês, vamos fechar mais um mês desse ano do nosso Senhor Jesus Cristo, 2023, ano apostólico dos novos começos. E aí, você tem experimentado um novo começo na sua vida? Nós estamos diante dessa promessa, dessa palavra, desse profético, novos começos. E esse ano ainda, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado e que você será surpreendido por coisas boas que o Espírito Santo, ele vai ministrar na sua vida. E esse mês, nós temos o tema do ano e nós temos a série do mês. Esse mês, a nossa palavra é unidade, o poder de sermos um. Em Mateus capítulo 18, verso 18 e 19, está escrito dessa forma, palavras do nosso Senhor. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha que palavra poderosa. Nós temos aqui dois princípios nessa palavra. O primeiro princípio é o princípio da unidade, dois de vós. E o segundo princípio é o princípio da concordância. Se houver unidade, concordância, não haverá restrições para aquilo que nós estabelecemos diante do Senhor. Mas o interessante, nós percebemos aqui que Jesus, ele falou que se nós concordarmos, se nós estivermos em unidade, e aí aparece um terceiro princípio, que é o princípio da proclamação. As nossas palavras, bem como as nossas atitudes, são decretos espirituais, queridos. Então aqui eu tenho a unidade, a concordância, a palavra e a atitude. 4 princípios que podem estabelecer uma mudança radical na minha vida. Deus nos criou, amados, com poderes espirituais. Infelizmente, esses poderes espirituais, eles foram deteriorados pela prática do pecado. Deus não nos criou para sermos dominados por sentimentos. Deus não nos formou para sermos dominados por situações, mas quando o Senhor ele teve a ideia da criação humana, o propósito divino é que o homem dominasse. E nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26. O pecado, ele nos descaracterizou e tirou do homem esse poder espiritual. A prática do pecado nos impede de vivermos o sobrenatural. Porém, através de Cristo, nós tivemos a nossa essência espiritual resgatada e livre acesso aos dons que Deus tem para cada um de nós. Pois em Cristo nós fomos espiritualmente restituídos. Tudo aquilo que nos foi roubado por Satanás, quando ele, através do engano, plantou a semente do pecado, tudo aquilo que nos foi sacado, roubado, em Jesus foi restituído. E também os poderes espirituais, que nós nascemos carregando eles, que foram roubados pela prática do pecado, em Jesus nos são restituídos e nós recebemos o selo através do Espírito Santo que vem habitar em nós. Em Mateus, no capítulo 18, Jesus Cristo ele nos ensinou esses princípios poderosos e muito importantes, mas que infelizmente é pouco praticado. A lei da unidade e da concordância. A lei dos decretos e do comportamento. Por intermédio, querido, de decretos espirituais, nós podemos interagir e interferir no mundo espiritual. Isso é muito poderoso. Consequentemente, no plano material, haverá os resultados dessa interferência no mundo espiritual. Nós precisamos abrir a nossa visão
e ter consciência do poder da palavra. Foi por meio dessa mesma palavra que Deus criou os céus e a terra. Foi por meio dessa mesma palavra que Deus deu ordem ao caos e todas as coisas elas foram criadas. Não está escrito lá no livro da criação, em Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus. E as 11 vezes que essa expressão ela está registrada em Gênesis, e disse Deus, as 11 vezes que Deus abriu a boca ali para falar, a palavra que foi liberada, ela criou exatamente aquilo para o que ela foi designada. A palavra tem poder de criação. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós também temos na nossa boca o poder da criação. Tudo que sai da nossa boca, querido, tem uma energia. E essa energia ela vai criar exatamente na direção que ela foi liberada. Essa energia, esse poder que emana dos nossos lábios, ele tem 2 acessos. De acordo com Provérbios, ele tem acesso à morte, à maldição, e ele tem acesso à bênção e à vida. Quando eu abro a minha boca, eu vou estar liberando uma sentença, ou de vida ou de morte. Então nós precisamos de ter sabedoria, de buscar sabedoria, para que nós possamos usar esse poder, o poder da palavra, para a criação de coisas boas. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Perceba, a morte e a vida estão na onde? Na língua. Então, tal qual Deus estabeleceu a criação de tudo que existe pelo poder da palavra liberada, assim também nós que somos a sua imagem e semelhança, criamos quando falamos. A atmosfera que está sobre nós é estabelecida pela palavra que sai da nossa boca. No Salmo 33, no verso de número 6, está escrito que os céus por suas palavras se fizeram. Os céus por sua palavra se fizeram. E pelo sopro da sua boca, todo o exército deles. Os céus foram criados pela palavra profética, pela palavra liberada, pelo sopro, pelo som que saiu da boca de Deus. Palavras, queridos, não são somente sons que emitimos, é um poder que sai de dentro de nós. Um poder que sai de dentro de nós. Então nós precisamos aprender a estabelecer decretos espirituais. Decretos espirituais. Nós precisamos aprender, porque Satanás, ele também precisa da concordância humana para promover a sua obra de destruição. Existem princípios que regem o mundo espiritual, assim como existem leis que regem o mundo físico. Princípios, leis. Satanás, ele age nas legalidades. Ele entra nas brechas que nós abrimos. Lá em 2 Coríntios 11, 14, diz que nós não devemos nos admirar, porque o demônio, Satanás, ele se transfigura, ele se transforma em um anjo de luz. Por ser um espírito, Satanás não pode interferir diretamente no plano material. Diferente de Deus, ele não é todo-poderoso. Satanás, ele não é todo-poderoso. Satanás não é onipotente. Então, Deus, ele é onipotente, Satanás não. Para colocar em prática os seus planos destruidores, Satanás precisa do homem, ele precisa das pessoas, ele precisa de bocas que proclamem sentenças de morte. Então nós precisamos tomar cuidado para não entrar em concordância com os decretos das trevas. Em 2 Coríntios 2,11 diz que para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos deixar Satanás alcançar vantagem sobre nós. Nós não podemos ignorar o que é feito no oculto, o que é feito pelas trevas. Em Efésios capítulo 5, verso 11 e 12, diz: E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem oculto é só refletir a vergonha.
Então, queridos, ao longo da palavra de Deus, nós vemos exemplos de reis que, induzidos por Satanás, fizeram decretos malignos para ferir o povo de Deus e tirá-los do seu plano original. Perceba o que aconteceu com Roboão, o rei Roboão, em 1 Reis 2,16, que decretou a divisão. Veja o que aconteceu, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. E vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. E ali foi induzido o povo ao erro por Satanás. E ali o Roboão, ele decretou com as suas palavras a divisão do reino, enfraquecendo Israel. Jesus estabeleceu um decreto de união. Em João 17, 21, ele diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Roboão, ele decretou a divisão, mas a palavra de Jesus foi um decreto de unidade. Acabe decretou o paganismo e a prostituição espiritual e moral. Lá em 1 Reis, capítulo 16, o Acabe decretou o paganismo e a prostituição. 1 Reis 16, de 30 a 33. Nos falta tempo para ler tantas referências. Saul decretou a rebelião espiritual. 1 Samuel 15, 26. 1 Samuel 15, 23 também. Então, foram decretos inspirados pelas trevas, mas nós vamos encontrar também homens cheios do Espírito Santo que liberaram decretos de limpeza espiritual, segundo Crônicas 19, versículo 3, segundo Crônicas 17, 3 e 4, segundo Crônicas 17, 5 e 6, decretos sobre a palavra de Deus, segundo Crônicas 17, 9. Então, queridos, os decretos, o poder dos decretos, o poder dos decretos. As palavras que saem da nossa boca são decretos. E elas vão criar, ou elas vão criar para a vida, ou elas vão criar para a morte. O que tem saído da tua boca vai criar a atmosfera que está sobre a sua vida. Nós precisamos vigiar os nossos lábios. Davi, ele faz uma oração e ele, na sua oração, ele diz: Senhor, coloca uma trava na minha boca. Olha isso. Coloca uma trava na minha boca. Uma trava. A Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nós devemos falar menos. E quando falarmos, eu tenho uma expressão, eu sempre digo: se você não tem bênçãos para dizer, é melhor que fique calado. É melhor ficar calado do que falar e não produzir vida e acessar os códigos da morte. Morte física, morte espiritual, morte financeira, morte conjugal, morte emocional. Há pessoas que estão vivendo um luto na sua vida emocional, um luto no seu casamento, é viúva de marido vivo, é viúva de mulher viva. Por quê? Porque o casamento está morto por causa dos decretos, das palavras, as palavras ásperas, palavras rudes, palavras grossas, ignorantes. Pessoas que estão com as suas finanças fedendo, mortas por causa dos decretos. Eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não vou conseguir, eu ganho uma miséria, eu não ganho nada, eu sou um pobre, eu sou um fracassado. São decretos que vão criando atmosfera sobre a sua vida. Palavras não são simplesmente sons que nós emitimos. Não brinque com a sua boca, não brinque com as palavras que saem da sua boca. Não brinque com aquilo que você fala para o seu marido, para o seu cônjuge, para os seus filhos, a respeito de você. Decretos. Palavras são decretos espirituais. E as nossas palavras, elas vão construindo a atmosfera. E as nossas atitudes, porque nós agimos de acordo com a energia que nós produzimos pela nossa boca. Que você possa refletir sobre esse tema e que você possa ser abençoado. Que a sua boca, ela só venha proferir palavras de bênção e de vida, não de morte e maldição. Parafraseando o que disse Moisés: eis que coloco diante de ti a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolha a vida para que viva tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus e guardando todos os seus mandamentos. Que Deus te abençoe abundantemente. Forte abraço. Se esse tema faz sentido para você, se essa palavra te abençoou, compartilhe
essa mensagem com outras pessoas aí nos seus grupos de WhatsApp e que Deus lhe abençoe. Beijo no coração, graça e paz.